Olá, meus queridos irmãos em Cristo, estudiosos da Palavra de Deus, minhas saudações a todos que estão assistindo esse comentário. Peço desculpas pela minha voz, eu deveria ter esperado para gravá-lo, mas ao ouvir um comentário em que o irmão, a pessoa se mostra que alheia a essas questões proféticas, que ocorrem, e as interpretações das profecias e o preparo do povo de Deus, manifestando não devermos se desgastar com essas coisas, eu resolvi gravar esse comentário para mostrar a todos a importância de que devemos nos posicionar em favor da verdade e sim alertarmos, repreendermos com todo respeito e educação cristã, mas repreendermos os nossos irmãos e todos os que se encontram alheios ao nosso ministério, ao nosso papel como adventista, tão importante que é promover a verdade presente, que são as 3 mensagens angélicas. Então, esse assunto é de extrema importância e nós não devemos ser alheios e nem evitar desgaste. Quando Moisés desceu e viu o povo em idolatria, Moisés, ele denunciou o povo, ele repreendeu e Arão ficou em silêncio. Mas o Senhor se agradou de Moisés porque ele repreendeu a idolatria do povo. E hoje nós devemos ser como Moisés e agradar ao Senhor. E falarmos a verdade, repreendermos o nosso povo em geral que se encontra no engano. Uma forma muito grave de idolatria nos tempos de hoje. Então, vamos começar falando pelas 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois já é chegada a hora do seu juízo. Como podemos proclamar a verdade presente logo na primeira mensagem angélica, se formos acreditar que o juízo começou em Éfeso? Então Jesus vai demorar pelo menos um século ainda para voltar, está tudo bem? Pois o juízo já começou faz muito tempo. Não, meus irmãos, a hora do juízo é vinda agora, no tempo do fim. Em 1844, mais especificamente, começou o juízo pelos mortos. E eu e você, como adventistas, temos obrigação de saber que essa mensagem é uma mensagem atual, certo? A abertura do primeiro selo, após a igreja de Laodiceia, 1844, quando Jesus entrou no lugar santo, é iniciada a hora do meu juízo e de todos os que estiverem mortos, do meu e do seu, se nós morrermos, certo? E de todos os que estão mortos, chegou a hora do juízo, o juízo se iniciou pelos mortos. Em 1844, como podemos dar a primeira mensagem angélica se nós pensarmos que o juízo começou lá no passado, que as trombetas já foram tocadas, que o 6º selo já está vigente, sendo que eu não vi os sinais ainda. Você viu o cumprimento dos sinais de abertura do 6º selo? Você viu o céu se enrolando, todas as ilhas e montes saindo dos seus lugares? Você não viu esses sinais se cumprindo em sua totalidade. Você viu um cumprimento parcial desses sinais históricos, mas não o cumprimento total da abertura do 6º selo. Então isso é muito sério, isso é muito grave. Sabe, o preparo do adventista para cumprir a sua missão, logo na primeira mensagem angélica, ele é de extrema importância. Se os nossos pioneiros erraram, eles erraram no passado, eles erraram, sabe por quê? Por que eles erraram? Porque eles estavam muito empolgados com a volta de Jesus, estavam cegos, se esqueceram de analisar a Bíblia e ver que Jesus não iria voltar em 1844, mas sim ele iria começar, ou ele ia purificar o santuário celeste e não aqui a terra. Ele ia entrar no santuário celeste. Então eles estavam tão ansiosos para que Jesus voltasse que eles se equivocaram, eles se enganaram. E hoje? E hoje você está equivocado por quê? Qual é o motivo? É de tanta vontade de ver Jesus voltar, você já sabe que Jesus não voltou ainda. Ou você acredita que Jesus teria voltado
se eles não tivessem falhado, você acredita mesmo que Deus não tem um plano para você? Que Ele não planejou a sua existência? O Senhor é onisciente, você duvida da onisciência do Senhor? Você acha que Ele não sonhou com o meu ministério, com o seu ministério? Você acha que Ele não tem um plano para você? Você acha que você está aqui por acaso? Para ficar repetindo coisas que já passaram? Então, já começa errado logo na primeira mensagem. Essa mensagem é de extrema importância e tem que ser dada ao mundo de maneira correta. Então, vamos agora para a segunda mensagem. Caiu Babilônia. Então, o rei do norte é a Turquia. Que maravilha! Você desvia o pensamento das pessoas para Babilônia. Babilônia está lá tranquila. Então não tem importância se continua nas doutrinas uma interpretação católica historicista de Edward Gibbon, que foi adotada porque eles estavam no engano, eles eram fragilizados, eles estavam começando, eles só tinham a palavra, eles erraram, mas você não pode continuar no engano hoje, você já teve muito mais iluminação profética, o tempo do fim já está desde 1798, a agenda satânica está em progressão. Você já sabe que Jesus entrou no Santíssimo em 1844. Você não pode continuar acreditando nessa interpretação católica, historicista, de um historiador secular com interesses seculares. Não, você tem tempo agora e calma para analisar a Bíblia. E, de acordo com os eventos, as 10 supernações se formando, a agenda satânica, tudo que veio por aí, será que nada disso fez você se voltar para o estudo individual da palavra? Deus teve misericórdia do seu povo, deixou uma luz progressiva. Existe a interpretação que segue a Bíblia de maneira organizada, sequencial, progressiva do livro do Apocalipse, de Daniel e Apocalipse. Porque o que te impede de estudar, de averiguar individualmente com a ajuda do Espírito Santo? Se você tem pessoas te alertando quanto a isso, o que te impede de buscar a palavra individualmente, você e Deus como um servo? O que te impede para continuar acreditando em interpretações humanas que não tem nem sequência bíblica? Verdade presente, ela é estudada em estudos bíblicos sequenciais, desde Daniel até Apocalipse, aos poucos, não com textos isolados do espírito de profecia, não. Os nossos pioneiros tiveram os seus acertos e os seus erros, eles tiveram a sua missão, mas hoje chegou a minha e a sua vez de pregar. E como você negligencia e acaba deixando para outros, qual que é o seu motivo? Não é o mesmo dos pioneiros, não pode ser. É o ego que não aceita ser contrariado, não aceita estar errado. É a comunidade que você idealiza na sua mente como pessoas perfeitas que você não quer discordar dela. O que te impede? É o liberalismo, o comodismo de sentar no banco da igreja e deixar para os líderes ali que façam a parte deles e ficar ocupado só com os seus encargos e que te impede de ter uma comunhão individual com o Senhor, o estudo individual da palavra? O que te impede hoje? Caiu Babilônia para você? Não caiu. Se você continua entendendo a Bíblia, as profecias com uma interpretação histórica, católica, Babilônia ainda não caiu no seu coração. Tem alguma coisa te impedindo de ter esse contato pessoal com o Criador para entender as profecias de maneira pura pela Bíblia, certo? E agora vamos para a terceira. Todo aquele que tem a marca da besta. E você está preparado para anunciar que o 6º selo vai ser aberto a qualquer momento? Que o decreto dominical vai sair a qualquer momento? Você tem raciocínio, conhecimento para anunciar de maneira segura para as pessoas que estamos aguardando o 6º selo, que estamos aguardando o decreto que vai obrigar todas as pessoas a tomar um posicionamento, o decreto satânico que vai anular a lei de Deus aqui na terra? Você tem consciência de que estamos aguardando esses sinais em sua totalidade, os sinais de abertura do 6º selo? Ou você acha que o 6º selo já foi aberto? Ou você acha que as trombetas já tocaram?
Meu querido irmão, por misericórdia, vamos honrar nosso nome de adventistas. Vamos fazer o estudo bíblico de maneira individual, certo? Aqui tem referências dos canais onde você pode encontrar a direção para fazer esses estudos, sempre conferindo na sua Bíblia, desde o começo, Daniel e Apocalipse, desde o começo, sem textos isolados, sem historiadores que querem mostrar inteligência, sem nada disso, sem apego a comunidades, sem apego a sentar com a roupa bonita no banco e ficar sentado, engolindo tudo que te falam sem raciocinar, tudo que te falam jogado. Joga um pedaço da Bíblia para cá, joga outro pedaço para lá, joga outro pedaço para lá. O sermão que tem um verso bíblico hoje, que é destrinchado com habilidade, com amor, é um sermão rico hoje. Um versinho só, de tanta pobreza que nosso povo está passando, miséria, escassez da palavra, e você se contenta em ficar sentado, ouvindo aquilo só porque pôs a roupa bonita e foi lá e ajudou alguém. Isso é obrigação, isso é obrigação. Ser luz na nossa família é obrigação, entendeu? Eu, no meu caso, meu esposo não é adventista, tem que ser a melhor esposa. Eu estou cuidando da minha mãe, tem que ser a melhor filha. Eu estou ainda apoiando meus filhos, eu tenho que ser a melhor mãe. E se eu errar, se eu falhar, eu tenho que clamar por misericórdia, pedir forças a Deus para que Ele me melhore, me ajude a melhorar, juntamente com também fazer a minha parte, mas deixar que Ele me melhore, confiar nele, certo? E se eu estiver cansada, esgotada, eu tenho que pedir que Ele renove minhas forças. Eu tenho que cuidar da minha saúde para não ficar doente, né? Como às vezes pode acontecer. E às vezes eu me deixo sobrecarregar, e às vezes eu falho também, mas eu estou em pé, me levantando, reerguendo, usando os recursos de Deus para ter uma boa saúde, para ser uma luz a brilhar no meu ambiente também. Mas eu teria todos os motivos para me calar, porque por causa da minha condição, mas se eu me calar, para que eu fui salva? Para que o Senhor me salvou? Então eu falo para você também, não se cale, não fique indiferente, não fique negligente. Se prepare para poder dar essa mensagem de maneira correta, para poder pregar a verdade presente, não a mentira presente. Esse é o meu apelo. Então no próximo comentário nós vamos falar mais sobre a visão de Ellen White, que eu prometi. Nós vamos falar mais sobre o terceiro Elias e outros temas importantes. Mas fica este apelo aqui. Mais uma vez peço desculpas pela minha voz, mas eu me senti muito compelida pelo Espírito Santo a gravar este comentário. Então que Deus te abençoe e até o próximo comentário, pela graça, misericórdia, grande amor de nosso Deus.